Hoje, o nosso tema, como sempre, é o tema da espiritualidade. Mas antes de mais nada, dê o seu like, se inscreva no nosso canal, pois isso é muito importante para nós e para o nosso trabalho. Hoje o nosso tema será: os espíritos podem se tocar no mundo espiritual? Ou seja, eles podem se abraçar, dar as mãos, namorar. Isso é possível no mundo espiritual? Vamos conversar sobre isso agora. Sim, podem se tocar se estiverem na mesma faixa de vibração. Quanto mais materializados os espíritos estiverem, mais a sensação do toque se aproxima da sensação do toque físico. Ou seja, veja bem, quanto mais o espírito está materializado, mais o toque estará próximo do toque, do mesmo toque do mundo físico. Aquela sensação de pele, de estar tocando em outra pessoa, isso sim. Então, quanto mais eles evoluem, mais esse toque se torna sutil. É um toque de energias. É muito mais intenso esse tipo de toque para o mundo espiritual. No entanto, para o espírito materializado, ele está bem, vamos dizer assim, familiarizado com esse tipo de toque, de pele. Então, para ele é mais prazeroso esse tipo de toque. Já para os espíritos com uma vibração mais alta, a sensação do toque é diferente da sensação do toque físico, como já dissemos. É como um toque de dois campos de força, em que é como se a energia do outro pudesse ser tocada, oferecendo uma certa resistência, permitindo, por exemplo, um abraço ou um aperto de mão, que é semelhante, mas não igual a um toque físico. Esse toque é mais intenso que o toque físico, já que além da sensação semelhante a um toque físico, existe uma troca de energia. Assim, um simples aperto de mão ou um abraço entre dois espíritos tem mais significado emocional no mundo espiritual mais elevado. Ou seja, um abraço no mundo espiritual mais elevado é muito mais que um abraço físico. É um abraço de almas. É uma troca de energias. Para um espírito com o seu perispírito mais materializado e, portanto, denso, a sensação é de toque físico mesmo, tanto que muitos espíritos não sabem que morreram, por não notarem a diferença. Mas ela existe, entretanto é muito sutil, só que eles não querem aceitar a realidade e fingem não perceber. Quer dizer, o espírito bastante materializado, a sensação é de toque físico mesmo. Tanto que muitos se iludem a si mesmo. A sensação é tão próxima, que eles não acreditam que morreram, principalmente se não forem pessoas espiritualizadas, se forem pessoas mais materialistas. Nesse caso, eles fazem questão de ignorar a diferença, mas existe uma diferença. Os espíritos inferiores e, portanto, materializados, roubam a energia dos encarnados para adensarem seus perispíritos e assim poder ter sensações semelhantes às que tinham quando encarnados. Ou seja, os espíritos precisam da energia dos nossos corpos físicos, para sentirem as mesmas sensações que tinham quando estavam encarnados. Por isso essa energia é tão importante para eles. Muitos perguntam, mas espíritos não têm mais o que fazer do que ficar nos perturbando? Não, eles têm muitos motivos para isso. Motivos. Um deles é eles absorvem essa energia do nosso corpo físico para adensarem seus perispíritos e poderem sentir as sensações que tinham quando encarnados. Outros
além de roubar energia, se acoplam à aura dos encarnados e assim têm as mesmas sensações que o vampirizado experimenta. Como, por exemplo, o sabor da comida, da bebida, a sensação de fazer sexo e sentir os prazeres dos vícios. Ou seja, uma forma também muito eficaz, né, que eles têm de experimentar as sensações, eles se acoplam, né, eles se acoplam à nossa aura e assim ele tem as sensações, as mesmas sensações que nós temos. Né? Por exemplo, se o encarnado está se drogando, nessa situação ele sente os efeitos do álcool, da bebida, das drogas. Da mesma forma, se o encarnado estiver comendo, bebendo ou praticando sexo, ele tem aquelas mesmas sensações. Por isso eles induzem aquele encarnado a praticar esses atos mais e mais e mais. Né? É daí que surgem muitas compulsividades. É comum o encarnado sair do corpo e fazer sexo com espíritos. Estes aproveitam a energia do encarnado para adensar seu perispírito e usufruir dos prazeres. Existem locais no umbral em que esses encontros acontecem. No caso, o encarnado vai para o mundo espiritual e pratica o que não pode ou não tem coragem de praticar no mundo físico. Assim, o desencarnado sente prazer como se estivesse no corpo físico, sugando energia para manter seu perispírito denso. Né? Isso é muito comum de acontecer. Acontecia bastante na Idade Média e eu acredito que em certos locais acontece ainda. Né? E que os padres, por exemplo, que para eles tudo era pecado, naquela época, não só os padres, né? Muitas pessoas, aquelas fanáticas religiosas, para elas tudo é pecado. Então, quando estavam no mundo físico, elas se controlavam. Né? Mas partindo para o mundo espiritual, onde as sensações são muito mais intensas, né? Eles se entregavam a toda sorte de orgias no mundo espiritual. Né? Muitas, ao retornarem, lembravam, né, de algumas partes dessas orgias, né? E diziam que era tentação do demônio, e se martirizavam, faziam penitências. Né? Mas, na verdade, o que acontecia era que, ao sair do corpo físico, eles liberavam seus instintos, né? E agiam como realmente eram. Ambos, encarnados e desencarnados, conseguem o que querem, mas perdem tempo e energia aumentando seus karmas, o que lhes trará consequências futuras. No caso aí, quando a pessoa se libera, né, e ela passa a fazer o que ela realmente deseja no seu inconsciente, então ela vai ter problemas, né? Porque essa troca de energia e essa promiscuidade com espíritos inferiores, elas têm consequências. O sexo em si não é um mal, tanto que em esferas superiores ele pode ser praticado como troca de energias. O problema do sexo materializado das zonas inferiores é a vampirização, a obsessão e a perda de tempo e energia, sendo que a nossa energia é limitada, não dá para desperdiçar com vícios. Bastante incomum, mas muito mais frequente do que muitos pensam, é o espírito roubar energia e fazer sexo com o encarnado, estando mesmo semi-acordado. Esses espíritos são chamados na literatura como íncubos e súcubos. Neste caso, para o encarnado o sexo é bem real, por isso muitos gostam, tornando difícil a desobsessão. Existem diversos relatos de obsessões em que o espírito vem, né, praticamente todas as noites fazer sexo com o encarnado. E ele sente tudo como se fosse um sexo real, né, inclusive chegando ao clímax, né, e acordando não, porque ele está semi-desperto. Ele voltando a si, né, as suas plenas capacidades mentais, o que acontece? Ele ainda sente no corpo, né, a sensação do toque do espírito. Mas por que tanto interesse sexual dos espíritos, né, em nós e entre eles mesmos? Primeiro,
Porque espíritos são pessoas, eles são pessoas como nós, só que sem o corpo físico. E estes levam para outro mundo seus gostos, seus vícios, tendências e fraquezas do mundo material. Ou seja, os espíritos são pessoas como nós. Eles têm todos os defeitos, todos os gostos, todos os vícios. Segundo, porque a energia sexual é uma das energias mais poderosas da natureza, pois é a energia da criação, energia que criou e mantém a vida na Terra e no universo. Esta energia pode ser utilizada de 1000 formas pelos espíritos, tanto pelos bons em benefício da humanidade, quanto pelos maus espíritos, por motivos egoístas e nocivos. Né? É sabido na espiritualidade que a energia sexual ela tem um forte poder de cura. Então ela é muito utilizada pelos bons espíritos para a cura do corpo físico das pessoas, dos espíritos encarnados. Como toda forma de energia, a poderosa energia sexual pode ser usada de forma construtiva ou destrutiva, para ajudar ou prejudicar, dependendo da inteligência que a manipula. Ou seja, a energia sexual ela não é nem boa nem má, ela é poderosíssima, né? E seus efeitos, né, para ajudar ou prejudicar o ser humano depende da inteligência que a manipula. Não se desespere se você for levado conscientemente ou não a fazer sexo no astral. Isso acontece com todo mundo, uma vez ou outra na vida. O que não pode é se tornar um vício, é você passar a desejar esse tipo de sexo, que é muito prazeroso. Desejar mesmo que de forma inconsciente, né, o sexo no astral, o problema é você se tornar freguês desses locais e desses espíritos. Ou seja, o problema é a pessoa gostar tanto, sentir tanto prazer e se viciar naquilo. Né? Aí nós não temos energia de sobra. Okay? Isso pode prejudicar bastante o corpo físico, né? E também ter efeitos mentais danosos, né, para a nossa mente. Por último, em raríssimos casos, os espíritos podem utilizar o ectoplasma de um médium de efeitos físicos em condições especiais e materializar seu perispírito, podendo ser percebido e tocado como se estivesse vivo. Ou seja, em ocasiões especiais, se houver um médium de efeitos físicos, o espírito pode se materializar. Havia muito isso antigamente. Os espíritos se materializavam com mais frequência. Então, e hoje ainda acontece, só que essas reuniões são muito restritas. Né? E existia uma forma que eles faziam para testar o seguinte: né? Pegava-se um recipiente com cera líquida, né? E o espírito materializado enfiava a mão naquela cera. Okay? E quando ele se desmaterializava, ele enfiava a mão, a cera esperava um pouquinho, a cera endurecer, né? E ele se desmaterializava. Então, depois, né, as pessoas podiam ver, ele deixava aquela impressão da mão, como se fosse uma mão realmente, e era uma mão, né? Como se fosse uma pessoa mesmo que tivesse enfiado a mão ali e tirado. Fica tudo ali, inclusive impressões digitais. Então, finalizando o tema, espíritos podem se tocar e tocar nos encarnados durante o sono e até mesmo em raríssimas ocasiões pode ser tocado e tocar fisicamente um encarnado. Nesses postergastes, esses fenômenos que acontecem, né? Quando existe uma pessoa, um médium de efeitos físicos, né? E acontecem essas manifestações, né? Casas assombradas, como se diz popularmente, né? Acontece da pessoa sentir beliscões, né? Sentir um tapa, okay? Então, porque o espírito consegue materializar tanto o seu perispírito que ele consegue tocar, né, fisicamente em uma pessoa. Isso acontece assim. Então, a resposta para a pergunta inicial, né, se os espíritos podem
se tocar e tocar em pessoas encarnadas? A resposta é sim. Namastê. E ficamos por aqui. Desejo a todos muita paz, felicidade. Que Deus abençoe seus lares, né, que lhes dê saúde, equilíbrio e proteja a todos, iluminando todos os seus caminhos. E eu agradeço a todos mais uma vez, né, que estão prestigiando o nosso canal. E até uma nova oportunidade, se Deus assim o permitir. Tchau!